Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Eu sou o professor Tarcísio e te convido hoje a entender o conceito de proporção. Bom, gente, eu quero que vocês entendam já ao primeiro passo que é um conceito inicial. A gente dá o pontapé inicial agora, mas que é um conceito que vai se ampliar. Serão várias aulas trabalhando a ideia de proporção, por quê? Depois surgem partes como regra de 3, a partezinha simples, composta, a ideia de porcentagem. Então é por isso que essa primeira aula ela é super importante. Quando foi no nosso último encontro, a gente trabalhou com a ideia de razão, onde você tinha a comparação de um valor em relação ao outro, tá certo? Às vezes esse valor era uma parte de um todo, às vezes era uma comparação bem aleatória, como eu posso comparar, sei lá, a quantidade de elefantes que existem no planeta Terra e a quantidade de botões que tem na minha camisa. Eu posso fazer essa comparação. É uma comparação muito aleatória, mas que a ideia de razão pode permitir, tá bom? Só que, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar o conceito de proporção. E o conceito de proporção ele é muito importante, seja para realização de coisas práticas do nosso cotidiano, seja para a resolução de um problema do Enem. Vou te mostrar um exemplo de uma coisa prática do cotidiano. Eu sou um péssimo cozinheiro, mas eu sei que quem cozinha bem respeita proporções no seu dia a dia. Vamos supor que uma determinada receita use 2 ovos para uma certa quantidade de alimento. Se ele quer dobrar essa receita, ou seja, se vai vir um dobro de pessoas comer, provar daquele alimento, ele precisa necessariamente dobrar a quantidade de ovos que vai usar. Se você está trabalhando com um determinado valor em comparação ao outro e você muda esse valor, o outro precisa mudar de maneira, veja só, olha a palavra-chave, proporcional. Proporção está exatamente ligada com essa proposta de mudança na comparação. Veja bem o que isso significa. Imagine que nesse determinado momento você vai tirar uma foto minha. Estou aqui parado e você vai me fotografar. Você tirando essa foto, se eu quiser revelá-la em diferentes tamanhos, eu tenho que manter a proporção. Porque senão a minha imagem pode ficar muito esticada para os lados ou para cima. Então, se eu resolvo imprimir essa foto naquele modelo 10 por 15, significa que eu vou ter 15 de comprimento e vou ter 10 de altura. Fazendo uma modificação, dobrando os padrões dessa imagem, deixando ela, por exemplo, 20 por 30, eu não modifiquei a proporção. Vocês vão ver por quê, olha só. Se eu tenho 10 centímetros de altura em comparação com 15 centímetros de comprimento, não vai alterar nas proporções eu ter 20 centímetros de altura para 30 centímetros de comprimento. Por quê? São frações equivalentes, meus queridos. Se são frações equivalentes, vale aquela regra que eu já toquei há alguns encontros. Ou seja, vale aquela multiplicação de maneira cruzada. E aí vem a propriedade mais importante da proporção. Se é uma proporção, eu tenho que garantir que o produto desses dois valores vai ser igual ao produto dos outros dois. E lembra que produto está ligado à proposta de multiplicação. É tanto que se eu faço 10 vezes 30 vai dar 300 e se eu faço 15 vezes 20 também vai dar 300. Nós chamamos os dois termos mais distantes aqui de extremos, porque eu posso escrever essa proporção da seguinte maneira, olha só, 10 por 15, 20 por 30, portanto, o 10 e o 30 vão ser os extremos, eles estão mais distantes, e o 15 e o 20 vão ser chamados de meios. E aí vem a regra básica da proporção, que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. A gente resume dizendo que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E isso é uma regra importante demais na proporção. Porque se tu pensas no exemplo do ovo que eu dei, olha só, imagine que para fazer uma receita você gaste 2 ovos. Para fazer 5 receitas mantendo as mesmas proporções, quantos ovos eu vou gastar? Opa,
Se essa multiplicação aqui dá 10, a minha multiplicação aqui também tem que dar 10. Portanto, 2 vezes 5 é 10. 1 vezes quanto vai dar 10? Vezes 10. Então, significa que para fazer 5 receitas mantendo a mesma proporção, eu vou precisar de 10 ovos. E isso já é uma introdução para aquela coisinha que você conhece como regra de 3. Vamos olhar como é que o Enem propôs esse tipo de questão. Vamos olhar como é que as habilidades, as competências são cobradas no que diz respeito ao conceito de proporção. Olha a primeira questão que eu separei para vocês aqui na tela. É uma questão do Enem 2012. Veja só o que ela diz. A. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. Já aparecem 2 dados e a gente vai fazer a marcação, vamos grifar esses 2 dados. Ele está dizendo que existem bacias sanitárias que gastam apenas 6 litros de água por descarga, ao invés de 15 litros por descarga, que são usadas em bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. A pergunta é: qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Vamos fazer a comparação dos dados da questão. Ele está falando, gente, que uma bacia ecológica gasta 6 litros por descarga e aquela que desperdiça gasta 15 litros por descarga. Percebam que se uma pessoa gastou 60 litros em um dia, isso significa que ela apertou lá o botão da descarga quantas vezes? 4 vezes nessa situação da bacia não ecológica. Porque 15 vezes 4 vai dar 60. Então, 15, 30, 45, 60. Se por acaso houvesse a mesma proposta, só que em relação a essa bacia de 6 litros, a gente consegue resolver a chave de comando. Vamos voltar para a questão só para repetir a leitura da chave de comando. Olha o que a chave de comando da questão mostra. Olha, qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica por uma bacia sanitária ecológica? Gente, se nós pressionarmos, mantendo a proporção 4 vezes essa bacia ecológica, nós vamos ter o seguinte: 6 litros gastos 4 vezes, multiplicando vai gerar 24 litros. É tanto que nós temos aí um distrator. Existe uma das alternativas que aparece o número 24, mas não é isso que queremos. O que a gente quer é qual é a economia de 60 em relação a 24. Se eu subtraio 60 menos 24, isso vai dar um valor, olha só, 10 menos 4, 6, e aqui 3 para 6, 3. Portanto, eu tenho uma economia de 36 litros de água. E se a gente for lá no gabaritozinho marcar qual é a resposta certa, vai ser a resposta letra B. Letra B, 36 litros de economia de água, utilizando essa mesma quantidade de descargas diariamente. Temos mais propostas trabalhando o conceito de proporção. Dá uma olhada na próxima questão que eu separei para vocês. É uma questão, inclusive, que as alternativas, os itens, eles são muito longos. Se você olhar, é uma questão com um texto muito longo. Então, vamos olhar detalhadamente cada proposta da nossa chave de comando. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Olha o que ele disse. Para fazer o prato principal, use 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz é suficiente para 4 pessoas. Para a farofa,
calcule 4 colheres de sopa por convidado. Para uma garrafa de vinho, ela vai servir 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Veja a quantidade de razões que aparecem nessa questão. O que nós vamos ter que fazer é observar na chave de comando como manter as proporções para resolver a questão, tá certo? Então a proporção tem que ser mantida. Vamos além na leitura. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber, olha o segredo, 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de, primeiro, vamos comparar a possibilidade de construir a receita do prato principal. Na primeira frasezinha, eu quero que você preste atenção só na primeira frase, tem determinado o seguinte: são 250 gramas de carne para cada pessoa. Observe, se são 250 gramas para cada pessoa e ele vai estar recebendo 30 pessoas, basta multiplicar e manter a proporção. 250 vezes 30, e isso daqui vai dar 7.500 gramas de carne. 7.500 gramas, gente, equivalem, já que 1.000 gramas equivalem a 1 quilo, isso daqui vai estar relacionado com 7,5 kg. Eu convido vocês a voltarmos às alternativas para perceber o seguinte: já que a gente calculou que são 7,5 kg de carne, sobram, por exemplo, a letra D e a letra E. Tendo somente essas duas alternativas, a gente vai discutir qual é a possibilidade no que diz respeito à quantidade de arroz. Observe que na letra D eu tenho 7 copos de arroz e na letra E eu tenho 7,5 copos. Portanto, se tu descobrir a quantidade de arroz, tu matou o resto da questão. Não precisa analisar espumante, a quantidade de vinho. Não, achou arroz, matou a questão. Vamos olhar qual é a sentença que fala do arroz. Ele disse que é um copo cheio de arroz para 4 pessoas. Gente, se para cada 4 pessoas eu preciso de um copo, como eu vou construir a comparação? Olha só a proporção. Eu tenho um copo para 4 pessoas. Então eu vou precisar de X copos de arroz para 30 pessoas. Então, eu tenho que usar a regra das proporções, que 1 vezes 30 aqui dá 30. Então, 4 vezes quanto também vai dar 30? Eu vou descobrir que a quantidade de copos que eu vou necessitar vai ser 7,5, porque 4 vezes 7,5 vai dar 30. E isso já nos faz voltar lá na questão e perceber que a resposta correta vai ser a letra E, porque na letra E eu tenho a quantidade de carne, a quantidade de arroz e com certeza todo o resto vai equivaler, já que nós já encontramos duas proporções que batem com a informação da questão. Vamos olhar mais uma vez a presença de proporção nas questões do Enem. Olha só a próxima questão que eu te apresento. Ela foi extraída do Enem 2011 e está no teu material como terceira questão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossa casa visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kWh consome 4,8 kW por dia. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Gente, eu quero que vocês percebam que aí existe a existência de várias grandezas. E por estarmos trabalhando várias grandezas, é importante ir cuidadosamente. Vocês vão ver que depois existe o conceito de regra de 3 composta, existe essa relação entre várias grandezas, mas que requerem muito cuidado. Então vamos esquematizar para que nós possamos encontrar da melhor maneira possível a resposta para esse problema. Vamos lá, analisando cada dado que foi dado,
e que foi grifado na tua questão. Vou para a chave de comando para a gente entender. Ele disse, uma pessoa que toma 2 banhos por dia, olha que dado importante, 2 banhos por dia. Cada banho dela dura 10 minutos. E está dizendo ainda que ele quer fazer uma comparação entre 7 dias. Vamos, por enquanto, investigar esses dados. Gente, se cada banho dura 10 minutos e ela toma 2 banhos por dia, significa que a cada dia ela vai gastar 20 minutos no banho. Só que eu estou falando de 7 dias. Se eu multiplico esses 20 minutos por 7 dias, significa que ela vai gastar 140 minutos na sua semana tomando banho. 140 minutos. Eu posso fazer a equivalência até que 140 minutos vai ser 2 horas, que dá 120, e além disso 20 minutos. Mas o que eu quero descobrir é a quantidade de quilowatts que eu vou estar gastando. Vamos voltar na questão. Olha no texto base da questão. Olha só. Ele disse que um chuveiro que tem potência de 4.800 kWh, ele consome 4,8 kW por hora. É claro que é justamente a definição da unidade. Vamos fazer a comparação? Veja bem, se esse chuveiro consome 4,8 kW em 1 hora, qual vai ser o consumo em 140 minutos? Nota que tem um problema aqui. Na primeira possibilidade de razão, a gente está com a unidade em horas. E na segunda, essa mesma grandeza é dada em minutos. Então, eu tenho que fazer a conversão. Ao invés de usar 1 hora, eu tenho que usar que são 60 minutos. E aí eu tenho a razão fácil, olha só. Eu tenho 4,8 em relação ao valor que eu quero descobrir. E eu tenho 60 minutos em comparação com 140 minutos. Eu posso cortar o 0 com o 0, por exemplo, e matar a questão aqui. Veja bem, 6 vezes x vai dar 6x, por causa da ideia do produto dos meios e extremos. E aqui eu vou ter 4,8 vezes 14. Uma dica que eu dou é que você não precisa encontrar a resposta direto. Olha o que você pode fazer. Passar o 6 dividindo e aí fazer esse 4,8 dividido por 6 antes da operação do 14. Portanto, gente, se você dividir 4,8 por 6, isso vai dar 0,8. Basta, então, multiplicar esse resultado por 14. Ao multiplicar 0,8 vezes 14, olha quanto vai dar. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 0 vezes 4, 0 com 3, dá 3. 8 vezes 1, dá 8. E 0 vezes 1 vai dar 0. Olha o que eu encontro aqui. 2, 3 com 8 dá 11, sobe 1 e aqui dá 1. Pulando uma casinha aqui com a nossa vírgula, eu encontro que o valor de consumo foi de 11,2. Assinalando, portanto, a resposta letra D. Fácil demais essa comparação de razões e proporções. Insisto, como eu toco em todos os nossos encontros, todas as nossas aulas, você tem que pegar esses conceitos que eu passo aqui na nossa sala de aula e levar para os exercícios. Não podemos aprender matemática sem exercitar. Tem um leque de questões no teu livro e que eu espero que você possa realizar a cada uma delas. Eu deixo um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.